Você quer uma coca? Quer? Oi, turma, eu sou o professor Souto, eu vou falar de espelho esférico. Nossa, não acredito. Vou falar de espelho esférico, e para falar de espelho esférico não tem como não falar do Carl Friedrich Gauss, que foi o alemão, século XVIII, nascido em 1777, faleceu em 1855, um grande geômetra. Para falar a verdade, se você vai falar de espelhos, é pura geometria, né? Turma, o que é o espelho côncavo e o convexo? Assim, o convexo é um espelho que tem essa forma aqui, esse formato aqui. Ó, a franja é a parte não reflexiva. Então o espelho, a parte reflexiva é aqui na frente. Saída de estacionamento. A utilização mais ampla disso daqui é porque aumenta o campo visual. Tanto é que na saída do estacionamento, você vai ver a imagem reduzida. Está lá o seu carrão, você olha para o espelho, carrinho, imagem reduzida. Esse é o espelho convexo. Agora, o espelho côncavo, está lá a mulher no salão de beleza. O espelho côncavo ele tem esse formato aqui. Ó, a parte espelhada sempre para o lado esquerdo. É o padrão, né? Aí o que acontece? A mulher vai estar fazendo a sobrancelha, por exemplo, e a imagem vai estar ampliada. E nós vamos entender por que a imagem é ampliada no côncavo, por que a imagem é reduzida no convexo, por que tem imagem reduzida no côncavo, por que não tem imagem ampliada no convexo. Vamos ver tudo nessa aula aqui, tá bom? Vou agora começar da base. A base da geometria de espelhos. Então eu vou apagar a lousa, vamos começar com a esfera, falando que é espelhos esféricos, vamos falar da esfera. Turma, então olha aqui, essa daqui é uma esfera, tá? Nós temos aqui, ó, o centro da esfera, ó, tá? Nós temos aqui o raio da esfera. Agora, o que eu estou fazendo? Estou construindo o espelho de Gauss. Porque qual é a ideia do espelho de Gauss? Se você coloca um objeto linear, por exemplo, uma vela, a imagem vai ficar torta, tá? Então, por exemplo, a vela vai ter a imagem aumentada, a imagem reduzida. De qualquer forma, não vai ficar assim, ó, torta, tá? Porque o espelho de Gauss, a imagem fica retilínea. Só que para ter o espelho de Gauss, o ângulo de abertura aqui é de 10 graus, tá? Então se você pegar aqui, ó, 10 graus, você vai ter um pedaço da esfera que vai servir de espelho de Gauss, que é o espelho para a imagem ficar nítida, tá? Além de ser nítida, ela é linear, igual ao objeto. O objeto é retinho, a imagem ficaria retinha, tá? E não torta desse jeito aqui. Como se você olhar numa calota de Fusca, você vai ver que a imagem está curvada, né? Ela está deformada, certo? Para falar no linguajar mais popular, informal, o espelho de Gauss é para que a imagem não fique deformada. Ou amenize essa deformação da melhor maneira possível. Então aqui nós temos o raio da esfera, que eu chamo de R. Aqui é o raio da esfera, tá? E agora eu vou construir aqui o espelho. Como eu estou colocando a franja desse lado, ó, esse é o espelho côncavo, tá? Então vamos agora eliminar aqui a esfera, então vai embora um pedaço. Não preciso mais desse pedaço. Tá? Vou usar só esses dois aqui. Beleza. Aí o que eu faço aqui? Opa, passou do... Ó, o que eu vou fazer aqui? Vou entender então que essa abertura é de 10 graus. Por que a gente fala aqui 10 graus? Porque para o aluno entender
que esse espelho esférico de Gauss, ele é parecido, visualmente, ele parece um espelho plano, né? Se você olhar aqui o espelho de Gauss, você vai ficar na dúvida se ele é esférico ou plano, tá? Esse ponto aqui é o vértice do espelho, ó, chamado vértice do espelho, tá? Então vamos lá, centro de curvatura, raio do espelho, que é o raio da esfera, porque eu criei esse espelho a partir da esfera. E um ponto médio entre o C e o F é chamado de ponto focal. Então aqui, ponto focal do espelho. A distância desse ponto até o vértice é a chamada distância focal. De onde vem essa ideia, esse nome foco? O foco, ele significa fogo, na verdade. Se eu colocar esse espelho olhando para o Sol, os raios solares vão se concentrar nesse ponto F aqui, tá? O foco, o ponto focal é representado por essa letra de forma. E a letra minúscula é distância, né? Então utiliza-se letra minúscula para distância e a letra de forma é representando o ponto. Então esse vértice aqui é um V, é um Vzão assim. Beleza. Esse espelho aqui é chamado espelho côncavo. Esse é o desenho do espelho côncavo. Só que tem um detalhe. No vestibular, como o espelho de Gauss ele é parecido com o espelho plano, o espelho côncavo será representado assim, ó. Você tem isso daqui e essa curvinha aqui no cantinho. Tá? Então o espelho côncavo ele vai ser representado assim. E você precisa gravar isso daí, ó. Centro de curvatura, ponto focal e vértice do espelho. A distância focal é importante. Agora veja bem, o raio, né, é o dobro da distância focal. Isso é muito importante, ó. O raio é o dobro da distância focal. Ou podemos escrever que a distância focal é metade do raio. A distância focal é o raio dividido por 2, tá? Isso daqui é muito, a gente vai usar muito na equação de Gauss. Tá? Agora veja bem, esse espelho aqui, que é o canto esquerdo aqui da esfera, que eu vou desenhar um pouquinho para cá, ó. Essa parte da esfera aqui, ó, o canto esquerdo da esfera, eu vou desenhar então, a franja é a parte que não é espelhada, que não é reflexiva. Aqui é o espelho convexo agora. E o espelho convexo, aquele que é da saída do estacionamento, ele tem, na verdade, preciso desenhar para cá mesmo, né? Senão... Desculpa a meleca aqui. Ó, o espelho convexo, tem que desenhar para cá por causa do... Porque o centro de curvatura está para a direita, né? Então eu vou fazer o seguinte, aqui é o espelho convexo, aquele lá, mais uma vez, aquele da saída do estacionamento. Aqui é o... Vou desenhar esse ponto aqui, essa reta aqui. Esse daqui é o centro de curvatura da esfera, que gerou o espelho convexo. Esse ponto é o vértice, o ponto médio é o foco, ponto focal, tá? E agora temos que entender o seguinte, aqui também é o raio, essa medida aqui também é o raio, né? E antes de continuar o chambala aí, para falar a verdade, você tem que entender que este eixo aqui é chamado eixo principal do espelho. Esse ponto, essa caneta não está legal, vou fazer isso aqui. Eixo, não é que ela não está legal, ela fica fraquinha. Eixo principal do espelho. É no eixo principal do espelho aqui também. Este é o eixo principal do espelho. O que é o eixo principal? É um referencial, porque nós vamos, para a construção das imagens, nós precisamos de um referencial, tá? E é no eixo principal que tem o centro de curvatura, o ponto focal e o vértice.
Não esqueça que a distância focal aqui é essa medida aqui, ó, tá? Essa é a distância focal do espelho convexo. Então, nessa introdução, vamos conhecer. Esses pontos são os importantes. Para começar, tem muita coisa para falar ainda. Turma, olha aqui, ó. Essa é uma calota, né? Uma calota. Essa parte espelhada é o espelho convexo, ó. Essa parte de dentro, ó lá, esse é o espelho côncavo, tá vendo? Côncavo. Parte aqui de dentro. E essa é a parte esférica convexa. Vamos começar a estudar a geometria do espelho côncavo, os raios notáveis, os raios conhecidos, qual seria a trajetória dos raios de luz, quais seriam, né, as trajetórias dos raios de luz, e a formação das imagens. Tá? Vamos ver todas as possibilidades agora, primeiro começando com o espelho côncavo. Ó, essa é a representação que você vai encontrar do espelho de Gauss, tá? Que ele a olho nu, ele parece um espelho plano. Claro, não é. Igual isso aqui que eu acabei de mostrar para vocês. Ele é assim, tá? Tudo bem? Só que se eu pegar uma pequena porção dessa esfera, ó, uma pequena porção da esfera, ele vai ficar com... Você confunde com o plano. Então, um pedacinho disso, tá? Mas esse ponto agora... Ah, então. Esse daqui é o chamado eixo principal do espelho. Então, esse segmento de reta é chamado de eixo principal. Eixo principal. Bom? Me lecou aqui. Ah, bom. Esse ponto é o vértice do espelho, este é o centro de curvatura do espelho, vamos colocar por aqui. E o ponto médio entre o centro e o vértice é o ponto focal. Ponto médio é o ponto do meio que divide esse segmento em duas partes iguais. Ou iguais de mesma medida. Congruentes, na verdade, né? Porque ele congruente é aquilo que eu tenho em comum. Então, ele tem duas medidas idênticas, então eles são medidas congruentes. Muito bem. Aqui nós vamos colocar um raio notável, que é um raio, não um raio que eu conheço a trajetória, que é um raio paralelo ao eixo principal. Então, se o raio de luz... E o que é raio de luz? Raio de luz é a direção de propagação, é raio de luz. Então aqui nós temos a luz, e o raio de luz é a direção de propagação da luz, propagação retilínea da luz, né? Após a reflexão, o raio sofre reflexão e passará pelo ponto focal, tá? Então nós teremos a trajetória do raio de luz, tá? Esse é um dos raios notáveis. O outro raio notável é o raio que eu vou fazer? É um raio que passa pelo foco, passando pelo foco, incide no espelho e sai paralelo. Então, quando ele passa pelo foco, sofre reflexão no espelho, saindo paralelo. Isso é outro raio notável. Um raio importantíssimo, que é um que passa pelo centro de curvatura. O raio que passar pelo centro de curvatura, ele vai incidir no espelho e voltará sobre ele mesmo. Deixa eu melhorar essa caneta. Demorou um pouquinho para descer a tinta, mas... Olha lá. Aqui... Olha lá, agora saiu. Ó. O raio de luz que passa pelo centro de curvatura, ele vai e volta sobre ele mesmo, tá vendo? Isso é importante. Outro raio notável. Só para terminar, um terceiro raio notável, que eu vou desenhar aqui. Vamos pegar aqui um ângulo idêntico, ó. Todo raio que incidir no vértice
sairá sob o mesmo ângulo. Então, esses raios que incidem no vértice saem com o mesmo ângulo. Quer dizer, esse ângulo aqui, se for 60 graus, esse ângulo será 60 graus também. Como é que a gente faz para desenhar isso? Ó, você faz assim. Você pega aqui o eixo principal e aqui está o vértice, né? É porque o aluno pergunta, como é que eu vou visualizar, como é que eu vou desenhar esse raio? Ó, você vai pegar, desenhar aqui, ó, duas distâncias iguais, congruentes. Essa medida é igual a essa. Então, se o raio de luz vier na direção do vértice, ó, tá vendo? Ele sairá com a mesma inclinação. Então, você tem que desenhar assim para você enxergar o que está acontecendo. Essa é a trajetória do raio que incide no vértice. Tá vendo? Então, este ângulo é congruente a esse. Ó. Também a mesma medida. Tá? Conhecendo esses ângulos notáveis, agora nós vamos desenhar as possíveis imagens formadas no espelho côncavo. Turma, prestem atenção aqui. Tem uma situação característica que é assim. Ó. Imagine que você está aqui é o Sol. Tá? A distância do Sol à Terra é de aproximadamente 150 milhões de quilômetros. Então, para falar a verdade, é uma pequena porção dos raios solares que chegam na Terra. E eles chegam paralelos entre si. Então, se você colocar, por exemplo, um Sol em frente ao espelho côncavo, todos os raios de luz vão se concentrar no foco. Tanto é que na indústria da usina elétrica, que transforma energia solar em energia elétrica, eles colocam espelhos côncavos. Aqui tem a tubulação onde vai passar a água. Para vocês terem noção, a água chega em torno de 900 graus na forma de vapor. E esse vapor a alta pressão faz movimentar as turbinas que geram energia elétrica. Então, bem interessante. Na usina de energia solar, utiliza-se o espelho côncavo também. E todos os raios de luz que incidem no espelho que vem do Sol, eles vêm todos paralelos e todos convergem para o foco. Tá? Então você teria esse modelo aqui. Ó, todos os raios convergem para o foco. Por isso que há uma concentração muito grande. Opa, para cá. Opa, para lá. Veio daqui, né? Então, para lá. Tá certo? Olha lá. E aí, coloca-se a tubulação, a água passando por aqui. A temperatura fica tão alta que a água está aqui passando e vira vapor, né? Na forma de vapor a alta pressão. Isso que é interessante. Agora eu vou apagar, porque nós vamos estudar o seguinte. Vou colocar aqui um objeto, que no caso vai ser uma vela, antes do foco, presta atenção, antes do foco, antes do centro de curvatura, depois no centro de curvatura, entre o centro e o foco, no foco, entre o foco e o vértice, tá? Vamos estudar essas possibilidades. Depois, no convexo, fica uma coisa só. No convexo, forma-se um único tipo de imagem. Então, vai simplificar bastante o nosso trabalho. Mas no côncavo, não. Ó. Temos uma possibilidade, 2 no centro de curvatura, 3, 4 e 5. 5 possibilidades de formação de imagem no espelho côncavo.